Amados, abre comigo em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10. Nesta semana, enquanto nos preparávamos para o retiro de integração com os homens, eu estava a orar e buscar ao Senhor, já pensando no retiro, em tudo que Deus iria fazer no final de semana. Mas enquanto eu orava, entrou muito forte no meu coração esse texto de 1 Pedro capítulo 5, no versículo 10. Ele veio como realmente assim uma flecha no meu coração. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: Senhor, por que o Senhor está falando comigo sobre isso? O que o Senhor quer a respeito disso? E obviamente o Espírito do Senhor, Ele soprou. Quero que você se dedique a meditar um pouco mais sobre isso, porque eu quero que você ministre essa palavra no domingo. E o Senhor começou a falar: eu quero que você me defenda. Quero que você me defenda. Porque as pessoas estão a me comparar com algumas coisas, e que não sou eu. E as comparações que estão sendo feitas a meu respeito são comparações fruto de um Deus caricato que a sociedade montou, fruto das dores que muitas vezes carregamos, fruto até mesmo do estilo familiar e paterno que nós recebemos da nossa geração. Deus começou a falar no meu coração: te defender, Deus. O Senhor não precisa se defender, o Senhor é Deus. Eu falo: mas como mensageiro, pregador do Evangelho, eu quero que você me defenda. Eu quero que você fale sobre o Deus que eu sou. Então eu comecei a meditar nesse texto, e o Senhor começou a falar comigo tremendamente a respeito do Deus de toda graça. E o tema da minha mensagem nessa manhã é o Deus de toda graça. Não é de pouca graça, de nenhuma graça, de mais ou menos graça, não. Ele é um Deus de toda graça, é um Deus de toda plenitude, é um Deus completo, é um Deus inteiro, é um Deus perfeito, é um Deus santo, e em toda graça é um Deus de amor e misericórdia. Amém? Olha o que o texto diz, vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que tremendo essa palavra. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória. O texto diz: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele também não só aperfeiçoará, Ele vai firmar. Não só firmar, mas Ele vai fortificar. E Ele vai fundamentar. Nessa manhã, queridos, o título da minha mensagem, como eu falei, é o Deus de toda graça. Eu quero realmente trabalhar isso com você. Você tem um Deus de toda a graça. Você serve a um Deus que tem toda a graça. Você serve a um Deus que é inteiro, é completo. Você serve a um Deus poderosíssimo. Você serve a um Deus que tem todo o recurso no reino dos céus para operar em seu favor, como o Jonatas compartilhou aqui no momento da oferta. Não tem muito sobre conquistar um reino, porque o reino já foi conquistado, e o reino foi conquistado pelos filhos através de Cristo Jesus. Então, ou seja, nós já temos acesso ao reino do nosso Pai, nós já temos acesso ao favor do nosso Deus, nós já temos acesso a toda graça de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: não é meia graça, não é sem graça, é toda graça. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e ela tenta fazer uma graça, mas foi sem graça? Esse nosso Deus não é um Deus sem graça. Ele é um Deus que tem toda graça disponível para a minha vida, para a tua vida, para a minha família, para a sua família, para os meus filhos, para os seus filhos, para as minhas finanças, para as suas finanças, para os problemas da minha vida, para os problemas da sua vida. Porque nós temos um Deus de toda a graça. Amados, o que é graça? O que é graça? A graça é uma força capacitadora do nosso Deus para a caminhada cristã.
Graça é aquilo que nós precisamos da parte de Deus para caminharmos como cristãos nesse mundo perdido. Graça é uma força capacitadora do nosso Deus para nós desenvolvermos a nossa fé cristã no meio das trevas. Graça é uma força capacitadora de Deus para nós conseguirmos vencer as adversidades das nossas vidas através do favor do Pai, quando elas surgirem. Amém? Você está comigo aqui? Graça é uma capacidade que nós recebemos do próprio Deus. E nós vamos ver isso quando nós lemos o que o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios capítulo 12. Se você quiser acompanhar comigo, 2 Coríntios capítulo 12, ele demonstra um pouco o que é a graça para nós, através do versículo 9 e 10, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele continua dizendo, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injustiças, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinar nessa manhã, e como ele está a aplicar a graça sobre a vida dele, como ele entendeu a graça, o Deus de toda a graça que ele serve, como ele entendeu esse Deus, e como ele está a aplicar esse princípio, esse valor das Escrituras sobre a caminhada dele. Ele está nos revelando como a graça opera em meio às fraquezas dele. Ele está nos revelando como a graça opera em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias. Olha o que a palavra nos diz. Vamos abrir um pouquinho esse texto aqui. Ele fala assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder... O que é poder aqui? Qual a palavra poder? A palavra poder usada aqui é o dunamis, é o poder de Deus, é a ação de Deus, o liberar de Deus, o agir de Deus. Aonde? Quando eu estou enfraquecido, quando eu me rendo ao Senhor, quando eu busco ao Senhor, porque Ele é um Deus de toda a graça. Sabe, queridos, o Deus que o mundo tem dito que nós temos é um Deus carrasco, é um Deus acusador. É um Deus que não nos ama nas nossas fraquezas. É um Deus que muitas vezes não nos aceita nos nossos erros. É um Deus que nos rejeita. É um Deus que está constantemente com o dedo apontado para nós, querendo nos matar, querendo nos lançar para o inferno. Mas esse não é o Deus que eu conheço, e esse não é o Deus que você serve. O Deus que você serve tem toda a graça, não só para cooperar com o seu crescimento na vida cristã, mas é o Deus que tem toda a graça para te levantar quando você cair. No entanto, nós viemos de muitos estilos familiares em que o nosso pai ou os nossos pais, quando nos viam errando, em vez de nos levantar para nós não cairmos, eles o que? Nos amaldiçoavam. Ou eles nos batiam mais, ou eles diziam pragas, lançavam maldições sobre nós. Os nossos pais deveriam representar bem Deus para nós, para que a gente não olhasse para Deus, né, como muitas vezes nós olhamos ao longo da nossa vida. Ah, esse Deus que eu sirvo é indiferente com os meus problemas. Quantas vezes alguns de nós não pensamos que Deus foi indiferente com as nossas lutas, que Deus não estava velando para nos auxiliar? Quantas vezes nós nos vimos só na caminhada cristã e incrédulos, realmente não acreditávamos que talvez Deus viria ao nosso socorro, mas a palavra do Senhor nos ensina, e o apóstolo Paulo está a nos mostrar que esse Deus vem com o poder dele para nos aperfeiçoar, para nos ajudar, para nos capacitar. Amém? Você está comigo aqui? O nosso Deus é um Deus de graça, o nosso Deus é um Deus de favor, o nosso Pai é um Pai de graça, o nosso Pai é um Pai de favor. E olha o que ele continua dizendo no texto, ele fala assim: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. É muito importante a gente perceber isso, repouse. Essa palavra no original, no grego, ele fala sobre fixar tenda, habitar, permanecer.
E aí ele abre um pouquinho mais a aplicação desse repouso. Ele fala sobre do poder de Cristo, apropriando-se de alguém, agindo nele e dando-lhe ajuda. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse assim: para que essa graça repouse em mim, para agir em mim, para me ajudar, para me capacitar. Quando nós estamos submetidos ao nosso Senhor Jesus, submetidos ao governo de Cristo, o Deus e Pai de Jesus Cristo, que é meu e teu Pai, Ele tem toda a graça. E quando nós, mesmo em meio da nossa caminhada, em meio às nossas lutas e guerras e batalhas, nós submetidos ao favor desse Pai, Ele está liberando graça. Não uma graça que sai, o texto está dizendo uma graça que fica, uma graça que permanece, uma graça que caminha conosco, uma graça que nos sustenta, uma graça que nos dá suporte, uma graça que nos faz crer, uma graça que nos faz sonhar, uma graça que nos faz esperar, uma graça que se apega às verdades das Escrituras, uma graça que se apropria dos princípios da palavra, uma graça que acessa o favor de Deus, uma graça que abre os portais das heranças que estão reservadas a mim e a você, para que nós possamos trazer para a nossa vida tudo aquilo que Ele já tem reservado para cada um de nós. Por isso, nessa manhã, querido, deixa eu afirmar isso ao seu coração: você serve um Deus de toda a graça, não de pouca graça, não de nenhuma graça, nem de meia graça, mas o Deus de toda graça, aquele que é contigo todos os dias, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? No entanto, amados, é possível que a gente faça um mau uso da graça. Por a gente não entender a graça, existem cristãos que estão a fazer um mau uso da graça. Eu acredito que fazer mau uso da graça é quando nós acreditamos que a graça ela vem somente quando a gente cai. Ela vai estar lá se a gente cair, ela vai estar lá, porque o texto mostra isso. Ela vai estar lá para nos ajudar a levantar, ela vai estar lá para nos ajudar a restaurar no meio se a gente vier a cair. Mas o bom uso da graça é quando ela vem e permanece em nós e opera em nós para que a gente não caia. Tem cristãos que estão fazendo uso da graça da seguinte maneira: se eu cair, se eu pecar, eu rogo ao Pai misericórdia e perdão, Ele vai perdoar, porque Ele nos perdoa de todo pecado, amém? Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus e Pai é assim, porque Ele é o Pai de toda a graça, amém? Mas a graça não é só para quando a gente cair. O que nós deveríamos fazer é fazer uso da graça, o bom uso da graça, é para nós não cairmos, é para nós não vacilarmos, é para nós não desviarmos. Então nós precisamos buscar a Deus para que essa graça opere em mim, repouse em mim, permaneça em mim, haja em mim, como um poder, como diz a palavra, nós falamos aqui, o poder de Cristo agindo em mim, habitando em mim, operando em mim, para que eu não venha a cair. Nós precisamos aprender a usar bem a graça. Ou seja, o bom uso da graça é acessá-la para não pecarmos. Mas às vezes, e se eu vier a pecar, pastor? A graça estará lá para te restaurar. Mas como eu venço o pecado, pastor? Graça capacitadora para não vencer. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo nos ensina isso. Romanos capítulo 12, no versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas muitas misericórdias de Deus, que se apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Como a graça operativa de Deus nos alcança? Quando em vez de eu pecar, eu pego a minha carnalidade e vou para o altar de Deus e falo: Jesus, eu não quero pecar. Eu estou com uma vontade miserável de pecar. Miserável é o homem que sou, quem me livrará? A nossa miserabilidade carnal, eu não quero pecar. Então eu vou para o altar de sacrifício e digo assim: Jesus, opera a tua graça para que eu não caia. Isso é para o altar de sacrifício. Mas às vezes a gente não consegue aplicar esses princípios nas nossas vidas, por às vezes nem entender como fazer. Eu lembro na minha caminhada cristã, quando jovem, muitas vezes eu
Eu ia para o Senhor no meu quarto e falava: Deus, me ajuda, eu não quero pecar. Eu sou uma nova criatura. O Senhor transformou minha vida. Eu vi o seu poder. Eu sou marcado pelo seu poder, pela sua presença. Eu sou marcado pela tua palavra. Eu não quero voltar às velhas práticas do homem mundano. Eu não quero errar o alvo. Eu não quero. Então eu me lanço sobre teu altar de sacrifício, para que a graça do Senhor venha sobre a minha vida, para me sustentar e me deixar firme para não pecar. Amém? Quantos estão entendendo isso? Então vamos lá, queridos. Essa foi só uma pequena introdução para a gente avançar no que é importante. Primeira coisa que eu entendo que, porque Deus deixou a graça, é a pergunta que nós temos que fazer: por que Deus nos provê de sua graça? Por que Deus nos provê de sua graça? A resposta está justamente em 1 Pedro 5,10, ele fala assim: depois de terdes sofrido por um pouco. A graça vem nesse tempo. A graça é liberada para esse tempo. E quando ele fala sofrido por um pouco, ele determina tempo. O que é esse pouco? Há uma comparação aqui nas Escrituras. A graça existe para que esse pouco, o pouco fala de tempo, o pouco está comparado com algo. Qual é a comparação que está sendo feita nas Escrituras? Ou qual é a comparação que está sendo aplicada a respeito do pouco? A comparação aplicada tem a ver entre a vida terrena e a vida eterna. Como que você mede vida terrena e vida eterna? Não há como medir, porque a eternidade não tem nem começo nem fim, não tem como você medir. A graça de Deus vem nesse tempo, nesse pouco de tempo que cá estamos na terra, vivendo na terra, para operar nesse pouco de tempo. E ela existe para esse tempo. Por isso que Deus libera a graça. Por isso que Deus está operando com a sua graça. Em cada geração, de geração em geração, no tempo de cada homem, no tempo de cada mulher, a graça de Deus se manifesta favorável. E Deus estende da sua graça de maneira favorável para cada geração, para cada tempo, para cada momento. E esse pouco tem a ver com o tempo que eu vou viver na terra, tem a ver com o tempo que você vai viver na terra. A graça de Deus está disponível para você desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, até o dia que você vai voltar e se tornar pó da terra, como a palavra de Deus diz. Ela só vai agir nesse tempo. Depois que você morrer, você não precisa de graça na eternidade. Precisa? Não vai. Por quê? Porque você caminhou debaixo da graça, você caminhou debaixo da nuvem de Deus, você caminhou debaixo do aperfeiçoamento da vida cristã, que vai te levar para onde? Para a eternidade. No céu não precisa de graça, porque a graça estará lá diante dos nossos olhos e nós o veremos. Quem é a graça? O Cristo Salvador. Lá nós vamos nos encontrar com a graça. E ela está sendo liberada aqui, o favor dele. Então a graça do Senhor, por que Deus nos proveu de graça? Para esse tempo, ou para esse pouco de tempo, né, que estamos a viver aqui. Por quê? Olha que como o apóstolo Tiago define esse tempo. Tiago capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Quem mora aqui no Real, tem uns irmãos que moram aqui no Real, e agora que a gente está aqui, a igreja está aqui no Real, no Dume, nessa região, quando a gente desce do São Vítor, né, ou quem vem lá de cima, quando começa, está lá em cima, você olha aqui embaixo, está aquela névoa, aquela, como diriam meus filhos quando era pequeno, aquela neblina, está aquela neblina, pairando sobre o Dume, sobre o Real. Mas queridos, à medida que a manhã vai passando, ela dissipa. Assim é a minha e a tua vida. O pouco que o apóstolo Pedro está nos ensinando em 1 Pedro 5,10 aqui, a respeito de terdes sofrido por um pouco, ele está falando assim: olha, a vida terrena é tão curta comparada com a eternidade, mas Deus lhes proveu de tamanha graça nesse espaço curto de tempo, para que vocês possam viver debaixo da nuvem do favor de Deus. Porque quando vocês entrarem na eternidade, vocês verão a graça manifesta diante dos vossos olhos. É tremendo a gente olhar para isso. Você está comigo aqui? A graça de Deus está disponível para ti enquanto você viver o tempo todo.
Primeira verdade, primeiro princípio que você tem que entender. Pastor, algum dia da minha vida a graça de Deus não esteve disponível para mim? Nunca, nenhum dia da sua vida, a graça de Deus sempre esteve disponível a você. Mesmo quando eu pequei, ainda mais, porque você pecou, porque Deus queria trazer você de novo para perto. Porque Deus não quer te perder, irmão. Deus não quer ver você longe dele. Deus não quer ver você afastado dele. Deus não quer ver você ferido. Deus não quer ver você curado. Deus não quer ver você sem servi-lo. Deus não quer ver você sem envolver com a obra dele. Deus não quer ver você distante. O Senhor quer lhe ver perto. Olha a figura de Adão e Eva. Eles pecaram. Foram destituídos da presença da glória de Deus, daquele estado tremendo que eles viviam. Aí eles foram lá e tentaram dar um jeitinho, pegaram as folhinhas de figueira, cobriram a nudez deles, foram se esconder de Deus, porque o pecado nos faz esconder de Deus, o pecado nos faz fugir de Deus, porque foi essa conversa entre Adão e Deus. Mas o Senhor, ele chega, eu imagino, querido, você sabe assim, né? Estilista, né? Os estilistas que fazem roupas lindas, bonitas, né? Se você for com uma roupa meio assim, mal feita, e encontrar com um estilista, ele vai olhar para você e vai falar assim, mas que roupa feia é essa? Por exemplo, às vezes eu ponho umas roupas, a minha consultora de moda com a minha esposa, ela fala, amor, que roupa é essa? Eu falo, amor, eu estou bem, não está bem não. Troca isso aí que não está certo. Aconteceu isso hoje de manhã, irmão. Quem está comigo aqui, os homens? Quem está comigo aqui? Glória a Deus pelo nosso esposo, senão a gente fica feio, gente. Ela veio, amor, não, isso aí não está combinando e tal, não sei o quê. Adão e Eva chegou para Deus, o maior estilista de beleza. Olha o que ele fala sobre Salomão. Não vê os lírios do campo. Ele diz que nem Salomão se vestiu de tamanha glória. Um Deus que é estilista, que está atento aos detalhes, que faz as coisas com beleza. Aí chega lá o miserável do Adão e Eva com a folha de figueira, irmão. Diante do maior estilista do mundo, que faz as coisas mais maravilhosas, que edificou os montes. Tem uns peixes no oceano que é umas coisas, um negócio incrível. Os animais, a beleza da natureza. Aí chega lá os miserávinhos, né? Com as folhinhas de figueira. O miserável tampando aqui, né? A outra tampando ali. E fala, gente, o que é isso aí, gente? Imagina Deus falando, peraí, gente, olha quanta coisa linda eu faço. Vocês saem debaixo da minha graça. Põe uma roupa feia dessa para tentar cobrir, tentar produzir uma justiça. Depois daquela. Gente, vocês estão de brincadeira comigo. Não é possível, vou ter que pôr uma roupa nova em você. O que ele faz? O primeiro sacrifício em favor do homem acontece no Gênesis. Ele vai lá, mata um cordeiro e cobre eles com uma nova veste. O nosso Deus nos cobre com justiça. O nosso Deus nos cobre com o favor dele, quando nós deixamos ele fazer isso. Aliás, ele já nos cobriu com justiça e com o favor dele, quando ele enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Então, irmão, nós podemos estar tudo bonitinho assim, com a roupinha ajeitadinha. Essa é a capa que a gente precisa. Mas espiritualmente todos nós temos uma capa. Espiritualmente todos nós temos uma veste. Espiritualmente todos nós temos uma roupa. E nós precisamos prestar atenção se a nossa roupa não é uma folhinha de figueira. Nesse momento, nesse tempo, talvez na sua vida você está a vestir uma folha de figueira. Mas deixa eu te dar uma boa nova. O nosso Deus, o Deus de toda a graça, tem a graça para te dar vestes novas, para restaurar a sua vida e a sua história. Amém? Por isso a graça é para esse tempo. Segunda coisa que eu quero dizer, como eu acesso essa graça? Talvez você não saiba disso, eu quero mostrar pelas escrituras. Primeira verdade, para que a graça opere em mim, permaneça em mim, o próprio Jesus disse como isso deve fazer. Mateus 11, 28, olha o que ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar do que, querido?
aliviar desse peso, aliviar dessa carga, aliviar daquilo que muitas vezes nos oprime, nos prende, daquilo que nos angustia, daquilo que causa ansiedade, daquilo que nos causa medo, temor, pavor. Ele está dizendo: vinde a mim, eu vou arrancar isso, porque a minha graça vai operar em ti, a minha graça vai agir em ti, e você não estará mais carregando uma carga desnecessária na vida. Pelo contrário, eu vou aliviar, eu vou colocar sobre você meu jugo, meu fardo, que é leve, que é suave, que é fruto da minha graça, graça justificadora, para que você ande, como alguém firmado nos valores, princípios da palavra, e seja feliz. Você está comigo aqui? Olha que Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber o quê? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha como a palavra do Senhor está falando, sustentando uma verdade na outra. Como eu acesso a graça? Primeiro, eu vou a Cristo. Aí ele nos mostra como também eu posso acessar a graça. Acheguemos-nos, portanto, com confiança. Confiança em quem? Em mim? Confiança em você mesmo? Confiança em Cristo, que morreu em meu e seu lugar. Eu posso me achegar ao trono da graça. Eu não vou ser julgado e nem vou ser morto quando me apresentar diante do rei. Lembra de Esther quando se apresenta diante do rei? Que ele estende o cetro de justiça. E ela é recebida porque ninguém poderia aparecer diante do rei sem que fosse antes avisado. Ela simplesmente, naquele tempo de guerra, de luta, de perseguição, ela decide jejuar, chama o povo para o jejum. Então ela vai lá, jejua, se prepara, e o rei Assuero está lá sentado na casa dele, na casinha de 2 cômodos, que eu acho que ele tinha lá quando ele morava, aquela casinha pequenininha que ele tinha, e ele está sentado naquela casinha lá, e a Esther chega e vê ele. E quando ela vê ele, a palavra do Senhor diz que ele estende o cetro de justiça. Ei, quando você chega diante do trono da graça, o Senhor está estendendo o quê? Justiça sobre você. Justiça. Para quê? Porque você já foi justificado. E para quê? Porque se cumpra o que está escrito na palavra, a fim de receber misericórdia e acharmos graça no tempo oportuno. Sabe, amado, esse é o tempo oportuno. Esse domingo é o domingo de oportunidade que Deus abriu para você. Talvez vai fazer mais sentido agora, quando a palavra do Senhor diz que todos os dias pela manhã se renovam as misericórdias do Senhor. Não é verdade? E é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos o quê? Consumidos. Então nesta manhã, a graça operativa de Deus se mostrou favorável a mim e a ti, para que nós acessemos a misericórdia de Deus no tempo oportuno. E o tempo oportuno se chama hoje, se chama agora, se chama esse tempo. E Deus quer nos levar a esse lugar, Deus quer levar você a esse lugar. Olha o que a palavra em Isaías 43:25 diz a respeito de nós, de como Deus nos enxerga. Ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Querido, em Cristo há uma provisão de perdão, e o sangue dele já quitou toda a dívida. É nós que acessamos esse lugar, é nós que vamos ao trono da graça, é nós que vamos ao Cristo, é nós que vamos àquele que nos restaura, é nós que vamos àquele que nos cura. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: vamos acessar a cura em Deus. Glória a Jesus. Agora, vamos lá. O que a graça opera? Ou o que a graça faz por nós? O texto mesmo responde. No texto de 1 5:10, ele vai nos mostrar como ela opera. Vamos lá para o texto? Ele diz assim então: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, ele diz, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, ele diz assim: ele mesmo vos há de. O que a graça faz por nós? Nos aperfeiçoa. Olha que tremendo. A graça está disponível para esse tempo. Eu acesso a ela me achegando ao Cristo. Quando eu me achego ao Cristo, a graça começa a agir em mim.
Como que ela começa a agir em mim? O próprio Pedro respondeu para nós: ela nos aperfeiçoa. Não só isso, ela nos firma. E não só isso, ela nos fortifica. E é isso, e vai além, ela nos fundamenta. Você lembra do texto do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que fala sobre o homem sábio que edificou a casa sobre a rocha? E o homem imprudente que edificou a casa sobre a areia? Preste atenção aqui nisso. Às vezes, amados, nós olhamos para esse texto e não percebemos a literalidade do que esse texto está a nos comunicar. Quase sempre nós olhamos para esse texto da seguinte maneira. Por exemplo, Portugal, você consegue passear por alguns lugares e perceber muitas rochas, não é verdade? Muitos rochedos, muitos montes com muitas rochas. Quase não se vê mesmo a areia, não estou falando de terra, como a areia do mar. A areia do mar é fofa, é uma areia fofa. Onde eu nasci, no norte do Paraná, lá ele tinha terra, mas era muito arenoso. Então tinha muita areia molinha, macia, fofinha. E o texto diz assim, que um homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, e um homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos imaginando assim, que a gente tem um lugar onde tem rocha, então alguém escolheu aquele lugar onde tem rocha e construiu sobre a rocha. E alguém onde construiu sobre a areia, porque encontrou um lugar onde tinha só areia. O texto não está a falar sobre isso, não é esse tipo de comparação. O texto está a nos ensinar que o homem sábio cava o mais profundo possível para remover a areia, para daí construir o fundamento da casa dele sobre a rocha. O que o texto está querendo nos mostrar, na aplicação do que o próprio Cristo nos fala, é que a nossa vida cristã, ela não pode ser superficial. Nós devemos cavar, remover aquilo que é superficial, que não traz sustentação para a nossa vida, até nós chegarmos à rocha. E quando nós chegarmos à rocha, aí sim a gente vai começar a colocar os fundamentos. Você está comigo aqui? Então, quando ele fala sobre nos aperfeiçoar, ele vai nos fazer pessoas que seremos aplicados na nossa vida cristã e fazer bons usos dos princípios da palavra de Deus. Não só isso, ele diz que ele vai nos firmar. E firmar é nos tornar estáveis na vida cristã. Ele não só vai nos tornar estáveis, ele vai nos fortificar como uma fortaleza, uma força habilitada, uma fortaleza. Eu sou forte, eu estou fortalecido no Senhor. Não quero entrar em mais detalhes, dá para mexer muitas coisas aqui, mas ele diz assim, e vai fundamentar, vai dar fundamento. Você vai estar firme, ou seja, a graça vai fazendo isso comigo e com você. Então deixa eu dizer para você, querido, a graça continua operando a seu favor. Ela está disponível à tua casa, à tua vida, em nome de Jesus. Uma quarta coisa que eu enxergo nesse texto e que nós podemos perceber e tirar aqui, é perceber como ela continua a operar em nós. Essa continuidade de operação em nós tem um fim proveitoso e um fim específico. Volta comigo com o texto, por favor, 1 Pedro 5,10. E isso está numa ordem diferente dentro do texto. A palavra do Senhor diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Vos chamou. Para que a graça continue, porque a graça continua a operar nas nossas vidas? Para nós alcançarmos o propósito do nosso chamado, do nosso chamamento. Ela vai continuar agindo, ela vai continuar operando, restaurando, fortificando, fundamentando, nos levantando, nos edificando. Ela vai continuar fazendo isso para que se cumpra o início do texto: aquele que nos chamou a sua eterna glória. Ou seja, a graça continua a operar sobre nós para que a gente conclua a nossa caminhada cristã. Quantos querem concluir sua caminhada cristã aqui? Amém? Ser fiel até o fim. Porque a palavra do Senhor nos diz, amados, que aqueles que perseverarem até o fim, o Senhor tem reservado uma coroa, uma recompensa
para todos aqueles que permanecerem firmes, avançarem, permitir que a graça opere em favor dele, permitir que a graça o ajude, permitir que a graça o capacite, permitir que a graça o fortaleça, permitir que a graça possa operar restauração, possa operar cura, possa trazer cura para os lares, para as famílias, para os relacionamentos. Essa graça possa trazer realmente uma visão de crescimento sobre a tua vida, essa graça possa trazer uma visão de avanço sobre a tua vida, porque Deus quer que nós alcancemos o propósito pelo qual Ele nos chamou. Filipenses capítulo 3, se você quiser abrir comigo Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, eu amo esse texto, ele abençoa demais meu coração. Aliás, eu amo o apóstolo Paulo, eu sou mesmo assim um estudioso do apóstolo Paulo, eu amo tudo que tem a ver com o apóstolo Paulo. Acho que por causa do ensino, dele ser um mestre no ensino da palavra, como ele aplicava a palavra de uma maneira tão prática, tão simples, tão verdadeira, tão intensa, tão real. Então você vai ver que as minhas pregações sempre o Paulo vai estar por ali, porque eu mergulho na palavra do Senhor e eu vejo a simplicidade como Paulo aplicava algumas coisas na sua vida cristã, e como ele ensinava as igrejas que ele fundamentava. Olha o que ele diz em Filipenses 3, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está dizendo: ei, eu estou a caminhar, eu estou num caminho, eu ainda não adquiri a perfeição, eu não estou no céu, eu não fui glorificado, eu não estou diante da graça encarnada, eu ainda não estou nesse estágio. Mas ele diz assim: mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E o que o Pedro disse? O Pedro diz assim: que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. O Paulo está concordando com o apóstolo Pedro aqui, ele está dizendo: olha, a mesma coisa que Pedro viu é o que eu vi, a mesma coisa que Pedro percebeu é o que eu percebi. Eu fui chamado para algo, eu ainda não alcancei. E eu amo quando ele fala isso aqui, ó. Olha o que ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não eu julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha que tremendo que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Paulo está dizendo: eu fui chamado por Cristo Jesus, eu fui chamado em Cristo Jesus, o Deus de toda a graça me chamou para a sua eterna glória. E há uma graça disponível para mim nesse pouco tempo, nessa minha pequena existência enquanto peregrino aqui. Eu fui chamado para algo tremendo. Há uma eternidade que está a me aguardar. Há uma vida que eu posso viver nessa terra, cheio do favor da graça de Deus. Isso está preparado para mim. E quando eu chegar lá, olha o que ele diz. Eita, isso é tremendo. Verso 14: para o prêmio da soberana vocação. Há um prêmio, amado. Eu não sei se isso não empolga o seu coração, querido, mas empolga o meu coração saber que não é em vão a minha corrida. Deixa eu dizer, não é em vão a sua corrida, amado. Não é em vão, não importa de onde você veio, para onde você vai, e quando você vai de novo, ou se você veio depois, não importa. O que importa é que seus olhos estão no autor e consumador da sua fé. Você vai completar a sua carreira e você vai receber o prêmio do soberano chamado de Deus para a sua vida, amém? Aplauda o Senhor, querido. Meu Deus do céu, Ele é digno. Aleluia. Ele tem algo para mim e para ti. Aleluia. Então ele diz: nós somos chamados. A graça está operando para nós alcançarmos aquilo pelo qual nós somos chamados. Amém? Sabe por quê, irmãos? Presta atenção nisso. A outra verdade que você deve guardar no seu coração. Eu já estou indo para a conclusão da mensagem. João 15,16. Olha que o Senhor nos ensina e nos mostra. Ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos que permaneçam. Ei, cá entre nós, faz de conta que Deus não está ouvindo a gente agora.
Deus não escuta a gente não. Honestamente, você queria Jesus? Algum momento na sua vida você quis Jesus? Ou você só passou a querer Jesus quando Ele revelou o amor dele por você? Porque o texto de Isaías diz que ele não era formoso, ele não era atrativo, ele não era alguém que as pessoas olhassem para ele e falavam: uau. Mas ele olhou para nós, ele não se importou com o nosso desdenho por ele. Ele olhou para nós e escolheu nos amar. Ele olhou para mim e para você e nos amou nos nossos piores momentos da vida. Eu sei de onde meu Senhor me tirou, querido. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu posso dizer que era um tremendal de lama. Era um lugar imundo, sujo, impuro, de depressão, de angústia, de dor, de desilusão. Ele me amou e me tirou de lá. Mas não só a mim, Ele amou a você e também te tirou de lá. E hoje nós o queremos, amém? Na verdade, não só queremos, hoje nós precisamos, porque nós entendemos que sem Ele não dá para viver nesse mundo. A gente pode ter tudo da vida. Você pode ter tudo da vida, irmão. Eu posso ter tudo da vida. Mas se eu parar de ter a graça dele, esse tudo fica sem graça. Se a graça dele parar de operar em minha vida e na tua vida, deixa eu te dizer, tudo vai ficar sem graça. Ou até aquilo que parece ter graça hoje, deixa eu lhe dizer, infelizmente é passageiro. Vai acabar. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que o que permanece é o propósito. O que permanece é o fruto que nós damos. O que permanece é o estilo de vida que manifestamos. O que permanece são as boas novas que pregamos através da obra poderosa do Senhor. João capítulo 14, versículo 19 diz assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Olha que tremendo. Mas vós, porém me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. É um pouco de tempo, meu irmão, e não vale desperdiçar o pouco de tempo que eu e você nós temos nesse mundo. A minha mensagem nessa manhã sobre o Deus de toda graça. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus que não está a olhar e contemplar a sua vida. Ele não é um Deus que simplesmente fica parado de braços cruzados, olhando para você e vendo teu sofrimento. Não, Ele não é esse Deus. Ele é um Deus que já proveu toda a graça. Ele é um Deus que já proveu todo o favor. Ele é um Deus que já proveu toda a misericórdia. Ele é um Deus que já proveu todo o recurso. Ele é o Deus que já proveu um Cristo. Ele é um Deus que já derramou o sangue. Ele é o Deus que já justificou o mundo. Ele é o Deus que te deu uma nova vida. Ele é o Deus que te fez uma nova criatura. Ele é um Deus que nessa manhã pode fazer de novo o que você precisar. E de novo, porque Ele é um Deus de novos começos. Ele é um Deus de novos caminhos. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus de cura. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus que tem misericórdia para o tempo oportuno. Então nessa manhã, quero convidar você a ficar em pé. A pergunta que nós vamos fazer aqui é: enquanto a graça agir em mim e em ti, é certo que perseveremos até o fim. Agora, a pergunta que deve ser feita aqui: será que Deus parou de trabalhar, irmão? Será que Deus parou de trabalhar em tua vida?
Será que Deus, que é cheio de graça, não pode fazer de novo? Será que Deus, que é cheio de graça, não pode te suprir? Será que Deus, que é cheio de graça, não pode abrir a porta? Será que o Deus que você serve, o Deus de toda graça, será que Ele não pode restaurar? Será que há coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada é impossível para Deus. Será que Deus parou de trabalhar? Não. O Senhor Jesus disse certa vez em João 5,17 para os discípulos, Ele fala assim: mas Ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também, diz as Escrituras. O Pai está a trabalhar em seu favor até agora. O Pai não parou de trabalhar. O Pai não parou de manifestar a graça dEle. O Pai não parou de manifestar o amor e o favor dEle. E Cristo também não. Nesta manhã, querido, eu não sei qual favor e graça tu estás a precisar nessa manhã, mas ela está aqui de braços abertos para te ajudar. A graça está aqui disponível para te fortalecer. A graça está aqui disponível para te restaurar. A graça está aqui disponível para mudar a sua sorte. E como está escrito no Salmo 126, às vezes eu me confundo, mas diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Havia alegria. Deixa eu dizer, irmão, quando foi que você se alegrou? Ou quanto tempo faz que você não celebra pelo Deus que você serve? Quanto tempo faz que você não dá um pulinho aí quando a música toca, irmão? Quanto tempo faz que você não experimenta a alegria da salvação? Deixa eu dizer para você nesta manhã, a graça se manifestou favorável à tua vida, para que nesta manhã Ele possa enxugar dos teus olhos as lágrimas que está a correr nesse mesmo instante. Quero que você feche os seus olhos nessa hora, meu amado.